Olá pessoal, saudações a todos. Retomamos nosso estudo de Direito Individual do Trabalho aqui no curso FMB e, como vocês me conhecem, sou o professor André Dorster e nós vamos falar um pouco sobre o contrato de emprego, contrato de trabalho, segundo a dicção da CLT, mas tecnicamente podemos dizer que é um contrato de emprego e os seus elementos essenciais, a sua morfologia. E vamos tratar desses elementos, tanto os elementos essenciais do contrato de emprego, quanto dos elementos acidentais do contrato de emprego. E antes de mais nada, a gente precisa entender o que queremos dizer por contrato. Contrato, vocês já tiveram aulas de Direito Civil na faculdade e provavelmente aqui no curso FMB também, no sentido de que contrato é aquela manifestação de vontades em que dois sujeitos se obrigam reciprocamente a algo. E aí nós temos algumas classificações de contratos, algumas possibilidades contratuais, alguns requisitos contratuais, alguns tipos de contrato que vocês devem se lembrar alguma coisa de direito civil. Classificação sobre contratos onerosos, contratos sinalagmáticos, contratos gratuitos, contratos bilaterais ou unilaterais, enfim, toda essa classificação que existe no direito civil, a nós, aqui no direito do trabalho, também interessa na medida em que o direito do trabalho, como vocês bem se lembram, se insere dentro do ramo do direito privado, segundo a corrente doutrinária majoritária, e, portanto, vocês têm que conhecer um pouquinho dessas classificações e saber indicar, conceituar quais são essas características do contrato de emprego e como classificá-lo adequadamente, notadamente numa prova de primeira fase ou eventualmente numa prova discursiva que envolva uma questão mais teórica. É muito comum que as questões tenham um grande aspecto teórico, então é importante vocês conhecerem essa classificação, conhecerem essas características do contrato de emprego. Como eu já adiantei a vocês em aulas pretéritas, e aqui eu vou repetir, a CLT, muitas vezes, ela não prima pela precisão terminológica. E a menção, a explicação sobre o que é o contrato de emprego vem disposta no artigo 442 da CLT, que eu vou colocar aqui na tela para vocês conhecerem e estarem preparados para uma prova discursiva ou uma prova objetiva. Corta para mim para a lousa digital, por favor. Aqui está na página em branco ainda, mas vamos lá. O artigo 442 da CLT fala o que é o contrato de emprego. Vocês podem reparar que aqui está dizendo contrato de trabalho. Lembra que eu conversei com vocês em aula pretérita. A CLT fala em contrato de trabalho porque não prima pela precisão terminológica e a discussão sobre relação de trabalho e relação de emprego é algo mais recente, algo que tomou maior relevância após a emenda constitucional 45, que trouxe a competência das relações de trabalho, lato sensu, para a Justiça do Trabalho. Até então, pensava-se em relação de trabalho só sob o enfoque empregatício. E a CLT não foi muito feliz, então fala contrato individual de trabalho. Mas aqui vocês podem ler emprego, tá? Para fins do que nós estamos discutindo aqui, pensem na relação de trabalho mencionada aqui no contrato de trabalho como contrato de emprego. Mas em prova de teste, não se esqueça, vai aparecer contrato individual de trabalho, essa é a dicção legal. Enfim, o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso. Daqui a gente tira uma informação importante, no sentido de que o contrato de emprego, o contrato de trabalho, é um contrato que não é necessariamente formal, ou seja, ele pode ser formalizado, ele pode se dar, ele pode ser formado de forma tácita ou expressa, ou seja, ele pode ser escrito ou verbal ou oral, não há necessidade de contrato por escrito necessariamente. Daqui a gente já extrai que ele não é um contrato formal, não é um contrato solene, por essência, e é o contrato de trabalho. O contrato de trabalho é o acordo expresso ou tácito que corresponderá à relação de emprego. Essa menção de corresponderá à relação de emprego vem justamente no sentido de indicar que o contrato de trabalho é aquele em que existem os elementos fáticos jurídicos que eu já destaquei em aula anterior. Quais são os elementos fáticos jurídicos?
Pessoalidade, trabalho por pessoa física, onerosidade, subordinação e não eventualidade, ou seja, o contrato de emprego é aquele ajuste tácito ou expresso, ou seja, o contrato não solene, que preenche os requisitos da relação de emprego. Os requisitos são aqueles requisitos fáticos jurídicos, aqueles dos artigos 2º e 3º da CLT. Então, artigo 2º e 3º da CLT. Ou seja, é isso que quer dizer. E aqui eu pus um conceito para vocês, que é um conceito doutrinário sobre o contrato de emprego, que é aquele negócio jurídico, porque envolve obrigações recíprocas, tácito ou expresso, ou seja, não solene, mediante o qual uma pessoa natural, porque aqui é um elemento fático jurídico, é o trabalhador, pessoa natural, obriga-se perante outra, que pode ser uma pessoa natural ou jurídica, ou inclusive entes despersonificados, como a gente já tratou em aula anterior, a uma prestação pessoal, não eventual, subordinada e onerosa de serviços. Então, o artigo 442 ele é bastante singelo na conceituação do que é um contrato de emprego. Pode retomar para mim, por favor. Ele tem uma conceituação bastante superficial, bastante lacônica. E o conceito a gente extrai da conjugação do artigo 442 da CLT, que é esse que eu acabei de pôr na tela, com aqueles artigos 2º e 3º da CLT, que são os artigos que nos elencam quais são os elementos fáticos jurídicos que sustentam a relação empregatícia, ou seja, trabalho por pessoa física, pessoa natural, bem dizer, né? Trabalho por pessoa natural, de forma subordinada, onerosa, pessoal e não eventual, ok? E esse contrato é um ajuste de vontades, é um negócio jurídico, sob o enfoque da teoria dos contratos, e que pode se dar de forma expressa ou tácita, ou seja, é um acordo não solene. Então, daí a gente já extraiu um requisito, que ele é um acordo, uma característica do contrato de emprego, qual seja de que ele é não solene. Mas ele não para por aí. O contrato de emprego, ele preenche 9 características, ele tem 9 características próprias à luz da teoria geral dos contratos e que a gente pode definir aqui. Vou pedir para pôr na tela mais uma vez para ficar mais fácil, eu vou explicando. Vamos lá. Quais são esses requisitos? Peço perdão. Quais são essas características do contrato de emprego? E aqui vocês precisam conhecer e memorizar, tá? Ponto 1 é o contrato de direito privado, como a gente já discutiu em aula pretérita. É um contrato, o direito do trabalho ele está inserido dentro do ramo do direito privado. Essa é a doutrina dominante. Logo, o contrato de emprego é um contrato de direito privado. Ele regula relações privadas entre trabalhadores e empregadores. Sofre ingerência de direito público? Claro que sofre. Tem limitações na forma de contratar, nas alterações contratuais, como a gente vai ver em aula futura, artigo 468 da CLT, existem limitações. Há direitos mínimos assegurados? Mas é um contrato de direito privado. Primeira característica. Segunda, é um contrato sinalagmático. O que é um contrato sinalagmático? É um contrato em que há obrigações recíprocas, ou seja, há uma contraprestação. Em linhas simples e bastante claras, o empregador tem que pagar salário, o empregado tem que trabalhar, ou seja, isso é o sinalagma, há obrigações para ambas as partes. Terceira característica, ele é um contrato consensual, ou não formal, não solene, como eu já destaquei agora há pouco. Está lá no 442 da CLT essa característica, e a gente já falou aqui em breves linhas. Então ele pode ser formalizado, inclusive, tacitamente. Claro, há exceções? Há exceções, nós temos alguns contratos de emprego especiais, que exigem forma escrita. Por exemplo, contratos a termo, né? O contrato de aprendizagem, que por sua essência exige a forma escrita. Mas, regra geral, e as exceções confirmam a regra, como a gente conhece bem, o contrato de trabalho, como regra, ele é não formal. A excepcionalidade são alguns contratos especiais a termo, ok? É um contrato intuito personae, ou seja, eu contrato em razão daquele trabalhador, ou seja, eu contrato determinada pessoa porque eu quero aquela pessoa. É intuito personae em relação ao trabalhador.
Eu escolho o trabalhador. O contrato existe por isso. Lembrem-se dos elementos fáticos jurídicos que aqui influenciam a característica do contrato. Eu contrato alguém porque há pessoalidade na prestação de serviços, ok? Próxima característica é um contrato de trato sucessivo. Vocês devem lembrar sobre isso. Trato sucessivo se dá quando há prestações que se sucedem continuamente no tempo, ou seja, há continuidade na prestação de serviços, há continuidade no pagamento dos salários, ou seja, as obrigações das partes se sucedem continuamente no tempo. Próxima característica, ele é um contrato de atividade, porque a atividade humana é a principal prestação do contrato. É um contrato oneroso. Próxima característica, é um contrato oneroso, porque, como a gente já viu dos elementos fáticos jurídicos, ele exige, para se qualificar como um contrato de emprego, exige-se que haja contraprestação pecuniária. Obviamente, essa onerosidade, que a gente já discutiu em aula pretérita, deve ser analisada sobre um enfoque subjetivo, da legítima expectativa das partes. Lembram-se? Sim, mas há necessidade de que exista essa pactuação no sentido de existir onerosidade. Ele é um contrato dotado de alteridade. A alteridade, essa palavrinha é interessante, é um pouquinho diferente, mas quer dizer o quê? É a prestação de serviços por conta alheia, ou seja, os riscos são de uma das partes contratuais, que no caso é o tomador dos serviços, o empregador. A alteridade, ou até se vocês encontrarem alguma doutrina estrangeira em língua espanhola, vocês podem ver isso como ajenidade, né, na escrita, ajenidade, que é a mesma coisa, é alteridade. E por fim, é um contrato complexo. Por que complexo? Porque ele envolve várias pactuações que não ficam apenas limitadas a trabalho e salário. Ele envolve outros pactos acessórios, tratando, por exemplo, dos instrumentos de trabalho, tratando dos próprios direitos intelectuais, às vezes envolvidos, por exemplo, um invento. Ele tem outras questões acessórias que lhe fazem parte, outros pactos acessórios e que complementam a relação de emprego. Ok? Pode retomar para mim aqui? Essas são as principais características do contrato de emprego. E vocês precisam memorizá-las, porque isso pode ser cobrado em prova, e vocês precisam saber, às vezes até para solucionar questões práticas que lhes sejam postas, certo? Beleza, já definimos então o que é um contrato, o que é um contrato de emprego, quais as características do contrato de emprego, à luz da teoria geral dos contratos. Agora a gente precisa entender quais são os elementos formadores do contrato de trabalho, do contrato de emprego, ou seja, a morfologia dos contratos de emprego. Morfologia no sentido de elementos essenciais, elementos que formam o contrato. Mas, professor, o que forma o contrato não é a não eventualidade, pessoalidade, onerosidade, etc. Não é bem isso. Na verdade, aqueles elementos, aqueles requisitos que a gente discute à luz dos artigos 2º e 3º da CLT, são os elementos fáticos jurídicos, ou seja, são os elementos fáticos que, estando presentes, revelam uma relação de emprego, ou seja, o trabalho é pessoal, é subordinado, é oneroso, é não eventual, pessoa física, né? Na verdade, pessoa natural, mais tecnicamente. Legal, eu tenho os elementos fáticos jurídicos, mas eu não paro por aí, eu tenho que analisar os elementos jurídicos, os elementos jurídicos formais que levam à formação do contrato. Então nós temos dois elementos que têm que se conjugar, que têm que estar em conjunto para revelar a existência de um contrato de emprego válido. É a existência dos elementos fáticos jurídicos, que são aqueles dos artigos 2º e 3º da CLT, e os elementos jurídicos formais, que são os requisitos inerentes sob o enfoque jurídico formalístico para que exista um contrato. Então, quais são esses elementos? Eu tenho que ter capacidade das partes,
né? Tem que ter parte capaz, lembrando o contrato. Eu tenho que ter uma licitude do objeto, ou seja, o objeto pactuado tem que ser lícito, ele tem que preencher a forma legalmente estabelecida ou adotar uma forma que não seja vedada pelo ordenamento jurídico. E, por fim, eu tenho que ter uma manifestação livre de vontade. Esses são os requisitos jurídico-formais para a existência de qualquer contrato e, entre eles, o contrato de trabalho. Então, eu tenho que ter, repetindo, capacidade das partes, ou seja, uma parte incapaz não pode, em tese, celebrar um contrato. O objeto tem que ser lícito, eu não posso pactuar algo que seja contra o ordenamento jurídico sob enfoque penal, por exemplo, eu não posso pactuar, formalizar um contrato para matar alguém, tem ilicitude de objeto. Ele tem que obedecer à forma prevista ou não pode violar alguma formalidade legal. E, por fim, ele tem que possuir uma livre manifestação de vontade. Esses são os requisitos, os elementos jurídicos formais. Onde estão esses requisitos? Estão lá no Código Civil, que vai nos nortear nesse particular. E eu vou pedir para pôr na tela aqui que eu vou abrir o artigo do Código Civil, que é o que nos interessa nesse particular. Ele está aqui, ó. Por favor. Artigo 104 do Código Civil. Ele influencia a nossa situação aqui no direito do trabalho. O que ele diz? Artigo 104. Agente capaz. Objeto lícito, possível, determinável, determinado ou indeterminável. Forma prescrita ou não defesa. Defesa quer dizer proibida, tá? Proibida. Em lei, ou seja, ele tem que ter agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma tem que obedecer à forma determinada pela lei ou não pode adotar forma proibida pela lei. Vejam, o Código Civil, pode voltar para mim, o Código Civil, ele não adotou, como a gente, com certeza vocês já tiveram isso em Direito Civil, ou talvez tenham, se não tiverem aqui no curso, tiveram na faculdade provavelmente, o Código Civil não adotou expressamente a famosa escada pontiana, vocês já devem ter ouvido falar da escada pontiana. Por que pontiana? É de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, aquele famoso doutrinador responsável pelo Tratado de Direito Privado, aquele enorme Tratado de Direito Privado com 40 ou 50 tomos, não sei nem ao certo, que trata do direito privado como um todo. Pontes de Miranda fez uma classificação muito interessante. Ele dividiu a análise dos negócios jurídicos considerando o plano da existência, por isso que é uma escada, imagine uma escadinha. Plano da existência, primeiro degrau. Plano da validade, segundo degrau. E terceiro degrau, plano da eficácia do negócio jurídico. Então, o Código Civil não adotou expressamente essa escada pontiana, por isso que eu não estou descendo nesse detalhe. Mas, para quem tiver interesse, dê uma estudadinha um pouco sobre a escada pontiana, ou seja, plano da existência. Seria o que eu acabei de dizer, tirando os adjetivos. Então, existência do negócio jurídico, o que precisaria? Parte. Sujeito. A segunda característica necessária seria objeto. Estou dentro da existência ainda. Então, exige o sujeito, né? Exige partes, exige um objeto, exige que ele preencha, que ele tenha forma e que haja manifestação de vontade. Seria o plano da existência. Segundo degrauzinho, validade. No objeto, lícito, é o adjetivo do objeto. Parte, capaz, é o adjetivo da parte, o adjetivo do sujeito. Forma, prescrito ou não defesa em lei. E vontade, livre e consciente. Então, essa é a escada pontiana. Aí no terceiro degrau nós temos os elementos acidentais que podem eliminar a eficácia do negócio. O termo, condição, seria o terceiro degrau que a gente trata mais à frente. Enfim, foi só um parênteses para dar uma aprofundadinha para quem tiver interesse. O que importa é que eu preciso preencher esses requisitos para a validade a validade do negócio jurídico, qualquer negócio jurídico, dentre eles o contrato de trabalho. Só que aqui eu tenho alguns probleminhas, que nos afligem no âmbito do direito do trabalho. Porque algumas vezes nós temos situações estranhas. Pensem na seguinte situação. Eu exijo capacidade da parte, ou seja, eu exijo parte capaz. O contratante tem que ter capacidade para entabular um negócio jurídico.
Agora pense na situação do menor. Um menor formalizou um contrato de emprego. Só que ele é menor e não poderia trabalhar, não poderia entabular um contrato de emprego, porque ele tem menos de 16 anos e não é um aprendiz. Ou seja, ele entabulou um contrato de emprego com 15 anos de idade com um determinado empregador. Ora, para todos os efeitos, não precisa ser nem formal, tá? Um contrato verbal, não houve formalização por escrito. Para todos os efeitos, se pegássemos a teoria civilista pura, esse contrato seria nulo ou anulável, na medida em que ele não preenche um dos requisitos do artigo 104 do Código Civil que eu coloquei na tela agora há pouco. Ora, legal, muito bacana. Como eu soluciono o impasse se o trabalhador, se esse menor já prestou serviços? Então pense na seguinte situação, ele entabulou um contrato de trabalho, um contrato de emprego. Para todos os efeitos legais, esse contrato de emprego seria nulo ou anulável, na medida em que ele é menor de idade, ele não é agente capaz, ele não foi representado, não foi assistido. Nessa hipótese, como fica a situação? Eu não consigo restituir a força de trabalho que ele já prestou. De modo que, simplesmente reputar, imagine isso submetido ao juízo do trabalho. O juiz do trabalho, ao reputar que o contrato é nulo e, portanto, não produziu efeitos, gera uma tremenda injustiça, porque eu beneficio justamente aquele tomador de serviços que se valeu de um trabalho proibido. Eu me valei do trabalho de um menor, o ordenamento jurídico veda a contratação de menores de 16 anos e ainda assim, por um tecnicismo jurídico, eu, mau empregador, desrespeitador da lei, sou beneficiado. Então, por isso, essa análise dos elementos jurídicos formais do contrato de trabalho tem alguma mitigação no âmbito do direito do trabalho. Um outro exemplo, um segundo exemplo sobre mitigações a esses elementos jurídicos formais, diz respeito à própria ilicitude do objeto. Pensem na situação fática de alguém que é contratado para trabalhar como secretária de uma clínica de aborto. Ela não pratica abortos, ela não trabalha na atividade legal. Ela é secretária de um consultório, mas o consultório médico se destina a abortos. Ora, esse mau empregador que contrata essa pessoa dentro de um objeto ilícito, de uma situação jurídica ilícita, ele vai se beneficiar disso ainda? Ele comete a ilicitude, ainda se beneficia dessa sua situação de ilicitude? Ora, nós temos que eventualmente sopesar um pouquinho a situação. Por isso, no âmbito do direito do trabalho, esta análise dos elementos jurídicos formais exige uma certa parcimônia, uma certa ponderação. Então, como das partes, comecemos com a capacidade das partes. Conforme o artigo 3º do Código Civil, a capacidade das partes começa, a capacidade parcial, né, começa com 16 anos e a plena a partir dos 18 anos. No âmbito do direito do trabalho, nós temos regramento próprio falando sobre a situação dos menores, prevendo que o menor ele pode firmar recibo de pagamento de salários, por exemplo, artigo 439 da CLT. Ora, o que nos interessa aqui é sobre a capacidade para praticar os atos jurídicos. O menor com mais de 16 anos e menos de 18 anos pode contratar, pode entabular contrato de trabalho, desde que, aparentemente, segundo a doutrina aí, um tanto quanto polêmica, quanto dividida, mas a majoritária, desde que assistido pelo representante legal. Com menos de 16 anos, ele não pode trabalhar de jeito nenhum, salvo como aprendiz, e aí sim ele seria representado. Então, essa é a capacidade da parte, como regra geral, no âmbito do contrato de trabalho, do contrato de emprego. Então, o elemento jurídico formal capacidade exige observância a esses limites. Mais de 16 e menos de 18 anos, assistência
pelo responsável legal, pai, a mãe, o responsável pelo poder familiar. Menos de 16, só se for aprendiz, representado por seus representantes legais. Ok? Então, essa é a capacidade. Claro, só para deixar claro, né, qual que é a diferença entre assistência e representação. Assistência, eu tenho uma confluência de vontades, eu tenho uma manifestação de vontade do relativamente incapaz, o menor, e a do seu representante legal. Na representação, não, o representante manifesta a sua vontade, ele supre a vontade do menor. Ok? Então, essa é a divergência, essa divisão no âmbito de assistência e representação. O primeiro requisito é capacidade. Voltemos ao meu exemplo de agora há pouco. Menor, entabulou o contrato, sem assistência, e ele tem sem representação, sem assistência, e ele tem menos de 16 anos. E não é aprendizagem. Como eu soluciono o impasse jurídico? Esse contrato será anulável? Pois bem, a doutrina diverge em certa medida, mas nós temos uma solução segura e a preponderante no âmbito da doutrina e da própria jurisprudência. Qual seja? A teoria das nulidades no âmbito do direito do trabalho, ela tem que observar essa qualidade, essa característica que eu já destaquei a vocês, de que é impossível devolver a força de trabalho. O que eu já trabalhei está trabalhado, não tem como restituir isso. Logo, eu não posso anular um negócio jurídico e não restituir o status quo. Logo, nessas hipóteses, por exemplo, do trabalho proibido do menor, que não há capacidade plena da parte, a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária entendem que, nesses casos, eu reputo válido o negócio jurídico pelo tempo em que ele perdurou e determino o regular pagamento das verbas trabalhistas devidas. Então, por exemplo, no caso de um menor que foi contratado e prestou serviços como empregado, ele terá direito aos salários, ao FGTS, aos 13º, às férias, tudo, horas extras, como qualquer outro empregado. Porque não seria justo, aliás, beneficiaria da própria torpeza o mau empregador em prejuízo do menor. Ou seja, ao invés de proteger o menor, eu estaria deixando ele desprotegido. Só que, caso a relação jurídica ainda se perpetue no tempo, ou seja, ela ainda esteja vigente, aí, nessa hipótese, o juiz do trabalho tem que determinar a imediata cessação do trabalho. Ou seja, imagine que chega à Justiça do Trabalho a análise de uma questão em que o contrato de emprego continua vigente. Há o vício, porque foi tabulado por menor, absolutamente incapaz, porque tem menos de 16 anos, sem representação, violando a limitação constitucional. O juiz do trabalho, se o contrato ainda estiver vigendo, determina a cessação da prestação de serviços e manda pagar-se o que já aconteceu, reconhece os efeitos do que já foi praticado, para não prejudicar o menor, ok? Então, essa é a primeira característica, é a capacidade da parte, Vamos ao segundo elemento jurídico formal, que diz respeito à licitude do objeto. Como eu já disse, a licitude do objeto é no sentido de que o trabalho não seja ilegal. E essa ilegalidade aqui que nós estamos nos referindo é a ilegalidade sob o enfoque criminal da coisa. Tá? E não é a mera proibição de algo. Nós temos que divisar duas coisas. Uma coisa é o trabalho ilícito, ou seja, ilegal, que contraria o ordenamento jurídico sob o enfoque penal. Por exemplo, tráfico de drogas. Por exemplo, homicídio, qualquer conduta criminosa dessas é ilícita, eu tenho ilicitude no objeto. Outra situação fático-jurídica é o trabalho proibido, ou seja, aquele que o ordenamento jurídico veda, mas não porque ele seja ilegal, mas sim para proteger determinado sujeito. Então pensemos na situação do menor mais uma vez. A Constituição Federal veda o trabalho insalubre e perigoso ao menor. Ora, é um trabalho proibido pelo ordenamento. Ele não é ilícito, ele é proibido para justamente proteger aquele menor, para que ele não seja submetido a uma condição que o exponha a risco, que prejudique a sua saúde, ok? Então esse é o trabalho proibido, que difere do ilícito. Um bom exemplo prático
e que a jurisprudência já pacificou, diz respeito ao jogo do bicho. Jogo do bicho. Ora, o jogo do bicho é um trabalho ilícito, segundo a jurisprudência majoritária. Por quê? O apontador do jogo do bicho atua trabalha, né? Por mais que ele preencha os requisitos do liame empregatício, ele trabalha dentro de uma organização criminosa, com um objetivo criminoso, é uma contravenção penal, o jogo do bicho. Logo, esse trabalho é ilícito. O ordenamento jurídico considera aquilo ilegal, considera aquilo criminoso. Logo, por mais que preencha os requisitos fático-jurídicos do liame de emprego, onerosidade, subordinação, pessoalidade, não eventualidade, trabalho por pessoa física, esse conjunto fático-jurídico encontra óbice num elemento jurídico formal, que é a licitude do objeto. Tá? Então, divisem bem o que é licitude do objeto, o que é trabalho lícito ou ilícito, do que é trabalho proibido, que visa justamente proteger o próprio trabalhador. Se ele for prestado um trabalho proibido pelo menor em atividade insalubre, o contrato não será nulo, o contrato será plenamente válido. O empregador que descumpriu uma vedação legal e que era para a proteção do menor. Logo, o empregador arcará, inclusive, com as consequências de eventual autuação no âmbito administrativo, mas isso não vai impactar na validade do negócio jurídico, na validade do contrato. Ok? Só para ficarem cientes, a súmula, melhor dizendo, a UJ é da SDI 1 do TST e é a UJ 199 do TST, ok? Então, esse jogo do bicho já é pacificado pela jurisprudência nesse particular. Há várias outras discussões nesse particular, como eu disse, da secretária da clínica de aborto. Nesse caso seria trabalho proibido, seria trabalho ilícito, não seria nenhuma coisa nem outra, aí a jurisprudência, a doutrina é bastante dividida, tá? Esse já é um exemplo prático, um pouco mais controvertido e que não cabe provavelmente numa primeira fase de vocês. Mas para uma prova discursiva isso pode aparecer e aí dá para se defender em mais de um sentido, né? Pode se defender que, em sendo de ciência da trabalhadora a ilicitude do que se pratica ali dentro, ela não poderia se beneficiar do liame empregatício, porque ela seria partícipe, ela seria coautora nos crimes, ela estaria contribuindo para a prática criminosa. Se ela não soubesse, poderia. Essa é uma vertente. Outra vertente diz, não, se ela não está envolvida na atividade criminosa propriamente, pode-se reconhecer o vínculo de emprego. Enfim, é uma discussão aí já um pouco mais aprofundada e um pouco mais diferente, que não comporta aqui nessa nosso curso com linhas gerais, com toda a teoria do direito do trabalho, tá bom? Bom, terceiro elemento jurídico formal diz respeito à forma regular, forma lícita ou não defesa, não proibida em lei. Como a gente já discutiu nas características, o contrato de emprego, o contrato de trabalho, não exige forma específica em lei. Pode ser até verbal, né? Pode ser tácito. Então, não há necessidade de uma forma pré-estabelecida. Ah, professor, mas tem uma particularidade, acho que até está aqui no slide. Passa aqui para o slide para mim. Eu acho que eu pus até o artigo para a gente discutir aqui. Só um minutinho. Ó, aqui está o J, tá? Que eu falei para vocês, ó. O J da SDI 1, o J 199 do jogo do bicho, tá? Vamos passar aqui, ó. Mas o artigo, voltando à forma não defesa ou permitida por lei. Vocês podem me questionar, diante do artigo 29 da CLT, se o contrato de emprego não é formal. Porque o que diz esse artigo 29? Né? Ele não seria contraditório com o 442? O 29 fala o seguinte, que a carteira de trabalho será obrigatoriamente apresentada pelo trabalhador no ato da admissão e o empregador tem que anotar a carteira de trabalho em 48 horas, constando a admissão, a remuneração, condições especiais, ou seja, cláusulas contratuais especiais, sendo facultada a adoção de um sistema manual, mecânico ou eletrônico. Ora, esse artigo 29, ele não contrasta com o 442? Ele não seria contraditório com o 442 quando fala acordo tácito? Porque se é obrigatório
anotar a carteira, há uma forma prescrita, determinada por lei, não há? Pois bem, o que, pode retomar para mim se quiser, o que prepondera na doutrina e na jurisprudência pacífica, né, tanto doutrina quanto jurisprudência pacíficas, é que essa exigência do artigo 29 da CLT não diz respeito a uma forma prevista em lei, a uma forma prescrita em lei. Se entendêssemos assim, o fato de não anotar a carteira representaria uma irregularidade na contratação e impediria o reconhecimento do liame, impediria o reconhecimento do negócio jurídico. Por quê? Porque não foi anotado. Então, entendam bem a situação. O artigo 29 ele impõe uma obrigação do empregador em anotar a carteira, um imperativo legal. A norma cogente CLT impõe que se anote a carteira de trabalho de seus trabalhadores. Mas isso não é essencial à existência do liame de emprego. O liame de emprego pode existir sem anotação de carteira e isso pode ser reconhecido em juízo. Por isso que esse artigo 29 ele não revela uma forma determinada por lei. Ele só impõe uma obrigação acessória do empregador em anotar a carteira, um imperativo do empregador em anotar a carteira, mas não é da essência do liame empregatício. Se o fosse, a CLT diria, para a validade do contrato de emprego, exige-se anotação em carteira. Não é isso que diz. A CLT fala no 442 que o contrato pode ser até tácito. A anotação em carteira é uma obrigação patronal, não é da essência do negócio jurídico. Ok? Legal. E para a gente finalizar, a última exigência específica referente aos contratos de emprego, né, a existência, né, um elemento jurídico formal para a existência do contrato de emprego diz respeito à manifestação livre de vontade. Ou seja, o que é essa manifestação livre de vontade? É a manifestação de vontade que não esteja eivada de nenhum vício. Ou seja, é aquela manifestação de vontade que não decorreu de coação, não decorreu de dolo, não decorreu de estado de necessidade. Ou seja, essa manifestação de vontade foi livre. É um requisito que também tem que estar preenchido para a existência do liame de emprego, como qualquer outro contrato. Ok? Só um passo atrás, eu quase me esqueci, quanto à forma, regra geral, como eu já destaquei, não existe forma prescrita em lei. Inclusive, fiz esse contraponto entre o artigo 29 e o 442. Mas nós temos alguns contratos especiais que exigem forma específica. Inclusive, vale a pena mencionar que exige essa natureza de contrato formal, solene, o contrato do atleta profissional, que exige contrato escrito e formal, constando todos os deveres das partes, as multas contratuais. A Lei Pelé, no artigo 28, prevê as indenizações em caso de rompimento antecipado do contrato. É um contrato a termo, então é um contrato formal, solene, é uma exceção. Lembra que eu falei no comecinho da aula? De igual modo, a lei do artista profissional, que também exige uma forma prescrita em lei, uma forma escrita especificamente, para a própria validade do negócio jurídico. São exceções à regra geral, ok? Bom, ficamos por aqui e na próxima a gente continua sobre o tema de contratos. Um grande abraço e ótimos estudos a todos.